CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui na Rádio CBN a professora Raquel Ciufi, ela que é professora de produção textual. A gente está falando de Enem. O Enem acontece no mês de novembro e a CBN também está aqui buscando dar dicas importantes para você que está se preparando para esse momento aí da sua vida, você que é pai, você que é mãe. É hora da gente compreender um pouco mais como fazer para estudar, como fazer para passar no Enem. Por isso, a gente agradece a visita da professora Raquel Ciufi. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar conosco, professora. Bom dia. Bom dia, sou eu que agradeço o convite, Otávio. Vamos lá. Professora, a gente tem aquela pergunta que não quer calar, né? Os estudantes que começam a se preparar para o Enem, que começam a olhar para o futuro, e o futuro é amanhã, é novembro, né? Muitos querem já chegar em novembro afiados, prontos. Qual o segredo? Tem fórmula? Como é que a gente faz para poder estudar e passar na bendita redação, para conseguir construir um bom texto? Bom, os alunos que querem construir um bom texto, eles têm que ter em mente o seguinte: o ato de o sucesso da prova de redação, na verdade, ele é anterior à própria redação. Muitos alunos pensam, vou chegar lá, vou conseguir, vou dar o meu melhor, mas esse ato de escrever, na verdade, é o mais importante, né? Não temos ali uma fórmula perfeita, mas o segredo do sucesso é anterior a esse ato de escrever. Então, o aluno tem que ter uma boa bagagem de leitura, né? Tem que ter praticado muito, Otávio, não adianta. O aluno que hoje não escreve, dificilmente ele vai conseguir se dar bem na prova de redação. Isso é um fato, né? Bom, mas nós temos um momento que a gente percebe que os nossos jovens estão escrevendo pouco, estão lendo pouco. Como é que resolve isso? Então, na verdade, eles estão lendo menos, mas eu acho que eles estão escrevendo mais. As redes sociais dão uma falsa impressão de que os jovens escrevem menos por conta daquela linguagem de internet, né? Algum tempo atrás todo mundo falava, não, essa linguagem do internetês prejudica a escrita. Eu acho que os jovens têm escrito muito, né? Eles escrevem. Hoje em dia todo mundo brinca, né? Pô, agora tudo no Facebook, tudo no Instagram tem textão, né? Eles escrevem. Mas eles realmente leem menos, né? Ou então uma leitura diferente da leitura que nós fazíamos há alguns anos. Eles não aprofundam muito o conhecimento. A gente sabe que para escrever bem é preciso ler também. Preciso ler, não. São dois os quesitos fundamentais, né? A leitura e a prática. Isso. Geralmente aquela pessoa fala assim, pô, meu amigo escreve muito bem, né? Ele escreve maravilhosamente bem. Pode saber que essa pessoa leu muito. Tem uma bagagem de leitura vasta. Não se escreve sem ter essa bagagem de leitura. Como é que se faz para praticar a redação? É um exercício que as pessoas estão se acostumando. Gostam, não gostam? O jovem gosta de praticar redação? Não, os jovens não gostam. É incrível, porque eu recebo os jovens lá no curso e eles falam assim, professor, eu odeio escrever. Eu até brinco, eu falo, nossa, mas isso é uma motivação, não fala assim. Que maravilha. Eles chegam assim, eles falam, eu gosto, geralmente assim, o aluno gosta de exatas, aí ele gosta de humanas, mas se ele gosta de humanas, ele gosta de língua portuguesa, história, mas ele odeia escrever. Ele tem dificuldade, na verdade, para colocar as ideias no papel, tá? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Ele até, às vezes, sabe escrever, sabe o que ele vai escrever, mas ele não consegue pôr no papel. A dificuldade é assim, é uma capacidade de síntese muito difícil, né? A objetividade também é muito difícil. Hoje os alunos, assim, ou repetem muitas ideias, há uma redundância, ou são prolixos, tem dificuldade de colocar no papel. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Entender que o texto... construção. eles têm dificuldade para entender, assim, que o texto é uma unidade, né? E tem um sentido. Então, muitos deles não entendem que existe um início, meio e fim. Na nossa época de escola, nós aprendíamos assim, e até hoje isso está bastante em voga, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto. Isso é uma unidade de sentido. Né? Então, nós temos que iniciar, desenvolver e aí concluir. Quando o aluno consegue entender essa necessidade de expor esses argumentos dessa forma, aí ele começa a evoluir, aí ele começa a praticar. Na verdade, eles têm medo, eles não gostam da redação porque eles desconhecem isso. É muito comum que o aluno entre no curso e diga, olha, eu odeio escrever. E aí ele começa a escrever. Quando ele começa a escrever, acontece um fenômeno muito engraçado, porque ele fala, professor, agora eu consegui escrever 15, 20 linhas, agora eu consigo fazer 30 linhas. E de repente ele consegue fazer 40, eu falo, então volta. Né? Vamos reduzir isso aí, vamos sintetizar. É a prática que leva à perfeição. É a prática que leva à perfeição, sem dúvida alguma. E a redação ainda tem existe uma outra questão que envolve a produção de textos que é muito interessante. Você não pode parar de escrever.
É impressionante. Por exemplo, nós temos ali no curso, nós seguimos direto, não temos nenhum feriado, trabalhamos todo feriado. Então, nós começamos em janeiro, eu falo que nós vamos até o último vestibular. Enquanto o aluno não acaba a última prova, nós continuamos trabalhando. No mês de julho, nós temos um recesso de 2 semanas. Quando eles voltam, eu percebo que eles levam 2, 3 semanas para voltar ao ritmo. Porque eles pararam. Muitos nem param. Muitos falam, professor, eu vou parar as atividades, mas vou continuar escrevendo. Porque é prática. E é um processo inacabado. Então, por exemplo, você faz um texto hoje. Se você olhar esse texto amanhã, você vai falar, nossa, esse texto está cheio de defeitos. Se você tirar 1000 na redação do Enem, você vai sair falando, fui super bem. Um mês depois eu te desafio. Olha esse texto, você vai encontrar 1 milhão de defeitos. Porque o processo da escrita, ele não acaba. Pode ser sempre aperfeiçoado. Que legal. O peso é muito grande da redação no Enem. É um peso muito grande. E é a senhora, nos últimos 8 anos, a gente acompanhou aqui, a senhora não é adivinhar que termo eu vou usar. A senhora conseguiu compreender e, até certo ponto, a senhora se antecipou e descobriu o tema da redação. Sim. Qual vai ser o tema da redação desse ano? São 8 anos acertando 8 anos já. É. E passando isso para os alunos, ou seja... Passando isso. Aí as pessoas perguntam, mas que privilégio é esse? Muito trabalho. Muito trabalho. Assim, nos primeiros anos, né, o professor se frustra um pouco quando ele trabalha o ano inteiro com vários temas e o tema do Enem surpreende os alunos. Na verdade, eu acho que não é nem fundamental acertar. Eu acho que o legal, o bacana de acertar o tema é que o aluno se sente familiarizado. É muito curioso. Tem processo construtivo. Né? E eles abrem a prova do Enem. É curioso que eles falam assim, professor, eu abri a prova e comecei a rir. Eu achei muito engraçado, porque, de repente, eu tinha feito aquele tema. Por exemplo, no tema da violência contra a mulher, foi um dos anos do Enem. Nós fizemos esse tema 2 semanas antes da prova. Eu tinha elaborado um simulado. Estava muito madura isso, idêntico. Bem na cabeça. E eu lembro, assim, que nós repassamos o tema e eu falei, olha, vocês anotem aí, né? Vamos lá. E aí nós fomos trabalhando, construímos os parágrafos. Então, assim, o aluno que levaria, em média, 1 hora e 10 minutos para fazer a prova de redação, fez a prova em 40 minutos. Porque estava tudo fresco na cabeça. Então, o bom é que eles... Não é nem assim, eles estão preparados para qualquer tema, tá? Eu trabalho muito com esse fator surpresa. Tá. Eu falo, olha, vamos imaginar que não acertamos. Né? Vamos nos preparar, sim, para o pior, né? O pior vindo, estamos preparados. O melhor vindo é lucro, mas vamos nos preparar. Além do Enem, aqui no Mato Grosso do Sul, na nossa realidade, a UFMS também vai ter redação. Vai ter redação no dia 1º de dezembro, sim. Agora o UFMS vai ter vestibular com a redação própria. Então é mais uma chance que o aluno tem. Que ele não vai usar mais não precisa usar mais a nota do Enem para entrar na UFMS. Então, nós íamos até começo de novembro, né, para o Enem. Agora passamos em novembro inteiro na preparação para a UFMS. Se tivesse que dar um conselho para a meninada que está ouvindo a gente agora, que está acompanhando a sua entrevista, seu bate-papo, o que é que a senhora diria? Temos 6 meses aí para a prova praticamente. 6 meses? Não, 5 meses? Sim. 5 meses, né? 20 e poucas semanas. Como é que começa? Qual é o caminho a seguir? Eu diria que tipo de dedicação ter? Eu diria o seguinte, o aluno que está começando hoje, ele ainda tem tempo de ter uma excelente nota. Basta que ele tenha foco. Acho que foco é a palavra. Né? Foco e disciplina são as 2 palavras-chave para poder passar no vestibular. E principalmente na redação. O que ele deve começar a fazer hoje? Primeiro, ler tudo que aparecer. De atualidades, tudo. Há várias opções no mercado. Né? Há várias opções que você pode acessar e você pode ter argumentos dos mais variados tipos. Tem aquele aluno que está completamente cru. Esse vai ter que fazer um trabalho de base. Né? O que eu recomendo? Muito simples. Né? Vamos tratar de temas sociais. O Enem trabalha com temas sociais. Quais são temas sociais? Aí nós temos desemprego, nós temos educação, violência no trânsito. Tantos temas que podem aparecer na prova. Né? Fake news, temas assim que estão em evidência. Então, puxa esses temas. Sabe falar sobre eles? Sei, razoavelmente eu domino o assunto. Né? Então, vamos lá. Vamos produzir, vamos escrever. Escrever sem parar. Tá? Imaginar, primeiro conhecer os fundamentos do texto dissertativo. Né? O que o Enem vai exigir? A maior parte dos vestibulares exige, a não ser aqueles vestibulares muito específicos, que exigem resumo, resposta interpretativa. Tirando isso, nós temos aí uma vasta gama de opções de vestibulares que exigem o mesmo texto, que são dissertações argumentativas. Então, o aluno pode fazer provas em vários lugares, né? E aumentar suas chances de ingresso aí na universidade. A dissertação argumentativa é um texto que exige do aluno um conhecimento, né? O examinador quer saber dele se ele tem conhecimento sobre o assunto. Se ele vai fazer o Enem, muito simples, né? Dá uma passada
de olho naquelas competências todas que o Enem vai exigir. Ele sabe, por exemplo, ele domina os recursos corretos para a construção do texto, ele demonstra conhecimento em áreas vastas, né, do conhecimento, tem soluções, propostas detalhadas para produzir esse texto. Então é isso, é começar e não parar, buscar os temas de maior evidência, né, e escrever sobre eles. Todos os dias. Ali no curso nós fazemos uma média de 3 a 5 textos por semana. O aluno tem que escrever. Não é pouco. Uma redação por semana não é suficiente. E controlar o medo e a ansiedade, né? Ah, não. Controlar o medo é fundamental. A ansiedade é fundamental. Eu até digo isso para eles, né? Eu falo, olha, vocês precisam controlar a ansiedade. O trabalho pode ser arruinado, né? Se o aluno não controla a ansiedade. É o medo. Mas, assim, também tem uma coisa. Nós temos muito medo, né, daquilo para o que nós não nos preparamos. Então, quando o aluno se sente preparado, o medo diminui bastante. Exatamente. É um caminho. Professora, muito obrigado mesmo pelas dicas. Eu tenho certeza que são dicas como essa, são palavras como as suas aqui que vão dar aos nossos médicos, às médicas, professores, professoras, engenheiros e engenheiras do futuro condições de sentar na carteira do Enem, lá na cadeira, no dia e produzir um bom texto. Sim, interpretar bem, né? E estudar. Claro, eles podem tudo, é só querer. Eu costumo dizer que, principalmente medicina, né? Todo mundo busca agora o curso de medicina. Eu brinco, falo por eles, olha, não tenham medo. Né? Para medicina e para outros cursos também concorridos, você não estuda para passar, estuda até passar. É só não desistir. Eu brinco com eles, eu falo, só não passa quem desiste. E eles podem conquistar tudo, basta ter foco, disciplina e querer. Uau. Professora Raquel Ciuff, professora de produção textual, a gente falando aqui sobre a importância de você se preparar para poder produzir no Enem uma boa redação, professora. E a senhora diariamente lida com quantos alunos, estudantes? Olha, alunos presenciais são cerca de entre 200, 240 alunos presenciais e os alunos online, né? Que também são vários aí. Que legal. No Brasil inteiro. Volte mais vezes à CBN. Voltarei, com o maior prazer. Obrigado pela contribuição. Eu que agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.